Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar aqui do Eduardo Bolsonaro de novo. Não é vídeo repetido, não, mas ele continua intensificando os ataques a figuras da direita, inclusive dentro do seu próprio partido. E isso está causando um racha no PL, o entorno do presidente do partido, o Valdemar da Costa Neto, já rechaçou o deputado e ele está tão queimado que perdeu força para a disputa pela presidência. E quem está se fortalecendo neste momento? Política, a coisa pode mudar de uma hora para outra, mas quem tem se fortalecido nos bastidores é o irmão Flávio Bolsonaro. E será que daqui a pouco teremos o Eduardo atacando também o Flávio? Porque ninguém pode ameaçar o Eduardo. Então a gente vai ter que observar isso aí com calma. Vou trazer detalhes sobre isso aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, algumas matérias estão tratando aí de bastidores do PL, partido do Valdemarzão da Costa Neto, aquele que foi preso lá no Mensalão e que agora abriga figuras como Eduardo Bolsonaro, Jair e a família, né, como um todo ali, e outros bolsonaristas, como Nicolas Ferreira, que no passado metia o pau e criticava Valdemar, agora tá aí piano fininho nas mãos do Valdemarzão. Aqui vai dizer que ninguém vai admitir publicamente, mas a cúpula do PL anda irritada com a postura beligerante do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Aqui eu nem sei mais se fala licenciado, porque ele já terminou o período de licença e agora começou a contar as faltas, né? E que já reivindicou para si o protagonismo no tarifaço de 50% imposto pela Casa Branca às exportações brasileiras. No entorno do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, a leitura é a de que o filho 03 do ex-presidente Bolsonaro tem se comportado de forma cega. É de que o filho do Bolsonaro, o Eduardo, tem se comportado de forma cega e sem estratégia, ao pressionar por sanções as autoridades brasileiras que podem acabar prejudicando setores importantes da economia nacional, como o agro, tradicional reduto de votos do bolsonarismo. Isso aqui, pessoal, é o que a matéria traz, não é novidade para ninguém. É claro e óbvio que setores do agro apoiaram em peso a reeleição, que não aconteceu, de Bolsonaro. E todo mundo sabe que nessa história do tarifaço, o agro vai sair perdendo muito no primeiro momento, né? Como eu digo sempre, no médio e longo prazo as coisas podem, né, se acomodar, mas no curtíssimo prazo o impacto será gigantesco para o Brasil e principalmente aqui então, como muitos têm apostado, para o agro. E aqui vai dizer que, além disso, integrantes da sigla ouvidos reservadamente pela equipe da coluna avaliam que o episódio do tarifaço serviu não só para isolar Eduardo e o campo da direita, mas também para reaproximar o centro da esquerda, com dividendos eleitorais para o presidente Lula em particular, pelo menos, né, momentaneamente. É o que também está dizendo aqui. É claro e óbvio que toda essa movimentação isolou a direita, favoreceu o Lula, inclusive pesquisas recentes indicam que ele ganhou em torno de 3 pontos na aprovação, o que não é grandes coisas, mas para o Lula, que está nesse momento ainda mais, digamos, reprovado do que aprovado pela população, também não é opinião, isso é um fato, é só você ler a pesquisa. 3 pontos para o Lula, que vinha em queda na popularidade, e aí de repente melhora 3, isso é importante para o presidente. Agora, se o Lula vai continuar sabendo aproveitar bem isso ou não, é uma outra história. Alguns episódios não caíram bem para a população, que percebe a gravidade da situação, e o Lula, quando faz a piadinha com a jabuticaba, isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada nem em tentar arrumar uma solução para essa questão, e também não ajuda o Lula. Porque, tudo bem, aquela militância mais fanática olha e fala, o presidente brincando, mas o povo que não é lulista, digamos assim, e que nesse momento até tende a ter maior simpatia pelo governo por estar sendo o Brasil alvo de ataque dos Estados Unidos, o povo olha esse povo neutro e fala, poxa, não é hora do presidente brincar com uma coisa séria dessa. Aí depois foi lá fazer a metáfora do truco, que o Trump trucar, o Lula tem um zap, vai dar 6. Não é hora disso, é hora de trabalhar, de conversar menos, então... Mas nesse momento, claro que o Lula foi beneficiado. Repito, o que o Lula fará disso daqui para frente
Não apenas em termos eleitorais. Uma coisa é a questão eleitoral, a outra é para o Brasil. Porque para o Brasil, isso aqui abre uma janela de oportunidade para tentar encarar algumas reformas que estão atrasadíssimas e que o Congresso sempre criou dificuldade, porque recebe pressão da Faria Lima, da imprensa do sistema financeiro. Então agora talvez a oportunidade. Falou, opa, peraí, diante desse cenário, a gente tem que fazer algumas mudanças aí, acabar com o arcabouço fiscal, mexer na questão do petróleo, restatizar algumas empresas que foram privatizadas. Se vai fazer ou não, eu não tenho muita expectativa, mas abre-se uma janela de oportunidade, como abriu para o Bolsonaro na época da pandemia. Ali poderia ter aproveitado aquele momento para tentar fazer reformas importantes para o país. Bolsonaro não só não fez, como em alguns casos até piorou o que já era ruim. Então vamos aguardar agora, ver qual vai ser a postura do Lula daqui para frente. Voltando aqui para a matéria, que vai dizer que o governo tem tido sinais de recuperação de sua popularidade, que é o que eu acabei de falar, de acordo com as últimas pesquisas. A ala mais radical do PL, no entanto, discorda. O mais recente aborrecimento na ala mais pragmática do PL com Eduardo se deu em relação às declarações do parlamentar licenciado de que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, também podem ser alvos de medidas como suspensão de vistos e sanções do governo Trump. O temor no partido é o de que a ofensiva de Eduardo sobre a cúpula da Câmara e do Senado não apenas prejudique a própria sobrevivência política do filho de Bolsonaro, mas também enterre de vez qualquer possibilidade de avanço do projeto de lei da anistia, o que seria aqui o contrário do que eles querem, porque eles, segundo consta, só querem anistia para começar a conversar com Trump. Só que essa movimentação toda pode afastar ainda mais a possibilidade de anistia. E aqui um interlocutor de Bolsonaro, ouvido reservadamente, disse: presidente da Câmara consegue caçar quem ele quiser. Se o Eduardo Cunha caçou Dilma, o Hugo Mota não consegue caçar um deputado? Trazendo aqui um risco pro Eduardo. E disse mais aqui, ó. O problema do Eduardo é que ele não é jogador de xadrez. É de jogo da velha. Não consegue ter um raciocínio mais elaborado e sofisticado. É tudo na força bruta. Eduardo se tornou alvo, aqui vai lembrar, de um inquérito. Agora, é o seguinte. Claramente o Eduardo está cometendo crime contra o nosso país. Já cometeu vários e insiste, dobra a aposta e depois de ter dobrado, dobra de novo. Tá numa escalada que eu fico pensando se ele tá realmente bem aí da cabeça. Se tá totalmente com a cabeça no lugar, com a sanidade mental em dia. Porque ele tá numa estratégia meio que louca, kamikaze. E imagina se isso aqui for colocado em prática, de fato tarifasse, e começar a sentir no bolso aí não só do agro, mas do povo. Eu não duvido que se pegue tão mal para a direita que o próprio Eduardo passa a ser rejeitado pela maioria da direita, que eu acho que boa parte já o rejeita hoje. Mas há uma parte mais radical que ainda está dando para ele aqui um voto de confiança. Mas dependendo dos desdobramentos disso, olha, não sei não, hein? E na medida em que o problema dele se agrava, que vai dizer que uma outra matéria, é que quem vai se fortalecendo nos bastidores para poder disputar a presidência é o irmão, Flávio Bolsonaro, que passou a ganhar apoio entre expoentes do Centrão e da base de seu pai. Aliados do senador afirmam que ele resiste à ideia e diz que vai trabalhar para reabilitar o pai politicamente e que vai trabalhar pela própria reeleição, ele que é senador pelo estado do Rio de Janeiro, mas nos bastidores, Flávio chegou a admitir que pode ir para o sacrifício se for uma ordem do pai e se as pesquisas lhe derem segurança. Bom, as pesquisas não dão muita segurança para o Flávio, não. Eu acho assim que se ele for e perder, eu acho até bom que ele vá mesmo, porque a chance de perder é grande e aí seria menos um Bolsonaro com mandato. Lembrando que em 2026 nós podemos ter o Flávio disputando pelo Rio de Janeiro, a Michele lá no Senado pelo Distrito Federal, o Carlos, segundo consta, pode disputar por Santa Catarina, o Eduardo por São Paulo. Imagina, 4 senadores da família Bolsonaro. Então o Flávio é um que tem a reeleição praticamente certa e que, se for disputar a presidência, tem uma tendência grande de perder e ficar sem mandato. Tem lá então as suas vantagens, né? Aqui vai só lembrar a matéria de que alguns nomes têm recebido aí resistência maior do clã Bolsonaro, como o Tarcísio de Freitas, que não é 100% confiável. Então, diante disso e da dificuldade da família Bolsonaro em apoiar um nome fora do clã,
e com o Eduardo podendo ir parar na cadeia pelos crimes que está cometendo, o Carlos Bolsonaro mal consegue falar. O Jair Renan não tem idade, mesmo que tivesse, é talvez o pior dos Bolsonaros, e olha que a disputa é grande. Então, meio que por eliminação, vai sobrando praticamente só o Flávio aqui da família, e tem a Michelle. Michelle, que eu acho extremamente perigosa em vários aspectos, inclusive do ponto de vista eleitoral. Mas a Michelle também não sei se a família confia. Ela que tem aqui treta com os filhos, praticamente todos aí. Então não sei se eles confiariam nela para herdar aí os votos do pai. Gente, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!